Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nesta manhã nós estamos aqui para continuarmos, Senhor, estudando a sua palavra e estudando sobre os mandamentos e mais especialmente o 4º mandamento. A nossa oração é que o Senhor nos ensine, Pai. O Senhor graciosamente fale conosco, que o Espírito Santo tanto age através da minha vida, como aqui que vai ensinar, como de meus irmãos, para que nós possamos, na verdade, ouvir a sua voz, do professor verdadeiro que é o Espírito Santo, e que ele abra o nosso coração e possamos ouvir, crer e obedecer, crescer nesta obediência, Pai. Nós pedimos perdão de todo e qualquer pecado em nossa alma nesse momento, por Jesus, seu Filho, e pedimos a sua graça, a sua misericórdia no Senhor. Que assim seja, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem o Catecismo Ortodoxo na página 69. Nós estamos estudando a resposta, a pergunta e a resposta 116. Nós já avançamos aqui já bastante, não é? Eu quero continuar com vocês lendo, explicando aqui as frases e lendo os versículos, irmãos, que estão especificados aqui nas referências. A partir do ponto aqui que ele diz assim: para aprender o que a palavra de Deus ensina, e aí assim por diante, né? O 4º mandamento, irmãos, em pouquíssimas palavras, só lembrando vocês o que nós já ensinamos até aqui, o 4º mandamento é este: o dia do Senhor. Lembra-te, está aí na pergunta 115, né? A resposta: lembra-te. Qual é o 4º mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Este é o mandamento, meu mandamento, meus irmãos, do dia do descanso.
Não esqueçam que este mandamento só é possível diante dos outros 3 mandamentos. Então, quando nós temos a Deus como nosso Deus, quando nós queremos cultuar a Ele com seu povo e de maneira que Ele se agrada, conforme a revelação dEle, que é o 2º mandamento, quando nós vivemos em honra ao seu nome santo na nossa vida diária, nas nossas palavras e na nossa vida, nós não queremos e procuramos honrar, não queremos desonrar o nome dEle, procuramos honrar o nome dEle, tudo que nós fazemos em palavras, em ações. Colossenses 3,17, lembra? O 4º mandamento é um mandamento que trata do tempo, que trata do seguinte: o nosso tempo é de Deus. Se o nosso tempo é de Deus, aí nós amamos a Ele, Ele é o nosso Deus e não os ídolos. Então Ele diz para nós assim: separe um dia nos 7 dias da semana para o culto, para a adoração, para o louvor, para me adorar e para me conhecer, junto com o povo de Deus. Então este é o 4º mandamento, basicamente. Veja que isso só é possível então se a pessoa já está obedecendo o 1º mandamento. E só está obedecendo o 1º mandamento quem está em aliança com Deus, quem é salvo, quem é crente mesmo, quem já se arrependeu dos seus pecados, já foi salvo, não está obedecendo para ser salvo. Uma coisa que nunca quero deixar vocês esquecerem, sempre de vez em quando eu vou lembrar, mas ele obedece porque ele já é salvo. Então, este dia, ele não é para nós, uma coisa também que eu quero reforçar bastante, ele não é para nós assim alguma coisa que você vai fazer porque você tem que fazer, mas é algo que deve ser natural, é algo que deve ser, na verdade, um prazer e um deleite. Então, esse também é uma ênfase que nós precisamos dar sobre este dia. Eu estou relembrando algumas coisas aqui. Nós vimos que este dia, conforme o catecismo maior, que está já respondendo a pergunta 116, para nós entendermos como nós podemos obedecer este mandamento, o catecismo ortodoxo, né, melhor dizendo, ele mostra para nós que existem 2 aspectos, que é o aspecto do culto, quando ele diz assim, em primeiro lugar, essas palavras que estão destacadas aqui em itálico, né, em primeiro lugar. Aí depois, mais adiante, ele diz assim, em segundo lugar. Então, está se destacando aqui que são 2 aspectos da obediência a este mandamento. O primeiro aspecto é o aspecto do culto, e de tudo que envolve o culto e a igreja do Senhor. E o segundo aspecto é toda a minha vida, porque essas coisas estão relacionadas. Então, este mandamento, na verdade, ele trata do tempo de forma abrangente, a todo o tempo da minha vida, toda a minha vida. Só que se isso é verdade, quer dizer, se eu amo a Deus e se eu sirvo a Deus de segunda a sábado, não tem porquê eu deixar de separar o domingo para Ele, deixar as outras atividades e me dedicar às atividades do culto com a igreja. Então, essas coisas se complementam. A primeira parte, ela trata do culto propriamente, do domingo, do dia do Senhor, e a outra parte trata de toda a minha vida e de todos os outros dias da semana. E na primeira parte, nós vimos que a obediência a este mandamento quer dizer que, em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos. Aqui nós vimos que nós temos vamos colocar assim, né? Só para a gente relembrar. Nós temos alguns graus de manutenção desse ministério do ensino evangélico, veja que ele diz, do ensino do evangelho, do ensino da palavra de Deus. Há muitos ensinos neste mundo, muitos ensinos, mas só a igreja tem um ensino evangélico. Só a igreja tem, que é a coluna e o baluarte da verdade. Só a igreja tem que proclamar o evangelho. Só ela pode fazer isso. Nenhuma outra agência neste mundo. Pois bem, eu preciso manter este ensino evangélico. Este ensino evangélico eu mantenho em primeiro lugar com relação à minha vida individual. Então, aquilo que está em Deuteronômio. Vou até só relembrar aqui os textos. Não vou ler não, mas vou só relembrar. Deuteronômio 6, capítulo, versículo 4 ao 9. Então diz assim, eu tenho que amar ao Senhor e eu tenho que colocar essa palavra no meu coração. Então isso é um esforço. Eu já amo a Deus, né? Mas então eu tenho que
Crescer neste amor. E como é que eu vou crescer? Quando eu me esforço a colocar a palavra no meu coração. Estou mantendo o ensino evangélico. Primeiro, com relação a mim mesmo. Depois ele diz que deve ensinar os filhos. Então, eu vou manter o ensino evangélico na medida que eu aplico a minha vida e ensino ao meu próximo. Depois ele diz que você vai manter o ensino evangélico quando você mantém o culto. E a manutenção é através dos dízimos e das ofertas, porque o pastor e o culto todo se mantém pelas contribuições, e aí nós estamos mantendo o ensino evangélico quando nós contribuímos para o culto, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós também mantemos o ensino quando nós preparamos obreiros, pastores. Isso está lá mais em 2 Timóteo, Tito e assim por diante. Então essas são as manutenções do culto. Veja os graus de manutenção. Primeiro, eu coloco a palavra no meu coração. Eu me torno ministro da palavra. Claro que eu não estou falando, me torno pastor, mas eu me torno ministro da palavra no sentido que eu vou ensinar a palavra a todos aqueles que estão em minha volta. Eu vou ser um contribuinte nos meus dízimos e nas minhas ofertas, para ajudar a manutenção do culto. E eu vou também trabalhar para a preparação de obreiros, porque os pastores vão ficando velhos e morrem, e tem que ter uma outra geração de pastores, e a igreja tem que sempre estar formando obreiros e tornando todos, na verdade, da igreja, nem todo mundo vai ser pastor, mas todos na igreja são transformados em sal e luz, na medida que aprendem. E aí vimos, meus irmãos, na semana passada, que esta manutenção, e é isso que eu quero falar também bastante hoje, ela tem a ver com o culto, com o dia festivo. Então, eu mantenho o culto. Isso tem a ver com a obediência a este mandamento. Eu mantenho, melhor dizendo, a palavra. Eu luto, a minha vida está em prol da disseminação da verdade do ensino evangélico, dessas formas que eu já citei para vocês. E aí, então, eu vou separar esse dia, essa é a outra parte do catecismo ortodoxo, que diz que, especialmente no dia festivo do descanso, eu regularmente compareço à reunião do povo de Deus, que aí é a congregação. Na semana passada eu falei para vocês e nós encerramos com Hebreus, que diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Devemos nos congregar. E que o culto, portanto, ele é especialmente o meio em que a palavra de Deus vai ser ensinada e vai ser mantida. Disse para vocês semana passada que todas as partes do culto são ensino da palavra. Quando eu oro, quando eu canto, tudo que acontece, eu estou ensinando a palavra, mas principalmente na pregação, no ensino propriamente dito. Por isso que eu devo tirar esse dia. E é um dia festivo. É um dia festivo de descanso. É um dia que eu paro todas as coisas para me alegrar. Não é um dia triste. É o dia mais feliz da semana. Porque se eu amo ao Senhor, eu realmente vou me alegrar, e esse dia, como eu falei há pouquinho, vai ser um dia de deleite, de alegria, em que eu quero estar na presença do Senhor para ouvir e aprender mais e mais da sua palavra. Então, meus irmãos, é sobre esse aspecto de aprender da palavra que eu quero participar. Veja que ele diz aqui, bora ler tudinho aqui a resposta da 116, da pergunta 116, o que Deus exige de você no quarto mandamento, e a resposta é assim: em primeiro lugar, que o ministério e o ensino evangélico sejam mantidos e que, especialmente no dia festivo de descanso, eu regularmente compareça à reunião do povo de Deus aí vem a parte que nós vamos estudar mais hoje, para aprender o que a palavra de Deus ensina primeiro. Então, tudo isso vai acontecer no culto, né? Nesse dia festivo e nessa congregação dos santos. Por isso que nós devemos nos congregar. Para quê? E nós estaremos obedecendo este mandamento para aprender o que a palavra de Deus ensina, em primeiro lugar, para participar dos sacramentos, para orar a Deus publicamente e para trazer ofertas cristãs para os pobres. Então, veja que agora ele está tratando mais especificamente, né, do culto em si. Então, no culto, eu vou me reunir com o povo de Deus, eu vou cultuar com esses objetivos, irmãos, no meu coração. Aprender a palavra, participar dos sacramentos, orar publicamente com o povo de Deus e trazer ofertas cristãs para os pobres. Então, é isso que nós vamos ver a partir daqui, ok? Vamos olhar então os textos, irmãos,
especialmente os textos do ponto 3 aí. Romanos, capítulo 10, abra sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 10, do verso 14 ao 17, meus irmãos. Vamos ler a Sagrada Escritura. Romanos, capítulo 10, dos versos 14 ao 17. Diz assim a palavra: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É muito importante, eu quero enfatizar aqui, que é esse o objetivo de Paulo, é dizer assim, olha, se não tiver pregação, se não tiver a palavra de Deus, não tem fé. E se não tem fé, está todo mundo perdido. Porque a salvação é em Cristo, mas é preciso crer em Cristo. Mas como é que eu vou crer em Cristo? É isso que Paulo começa, ele diz no versículo 9, tão famoso esse texto, né? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus no teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele diz no versículo 11, todo aquele que crê não será confundido. Então ele está dizendo bem claro aqui, olha, tem que ter fé no Senhor Jesus Cristo, as pessoas precisam crer no Senhor Jesus Cristo para serem salvas. Mas aí ele faz uma perguntas que nós chamamos de perguntas, que são perguntas retóricas. Ele coloca aqui no versículo 13, antes de ele começar essa série de perguntas, ele coloca assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem é que invoca o nome do Senhor? Quem crê. Quem crê. Aí ele começa a dizer assim, como, pois, invocarão aquele em quem não crê? Vamos perceber a sequência que ele vai buscar assim como se fosse uma corrente em que um aspecto, um elo da corrente está ligado ao outro, que está ligado ao outro, que está ligado ao outro. E forma a corrente, vamos dizer assim, uma corrente sagrada da verdade. Tá? Então diz assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Então nunca vou invocar um Cristo em que eu não creio nele. Não creio nesse Cristo, então não vou invocar. Como vou invocar como invocarão aquele em quem não creram? Primeira pergunta. Como invocarão? Qual é a resposta? Não invocarão. Se eles não crerem, não invocarão. A pergunta já traz a resposta, né? Como crerão naquele de quem não ouviram? Então ele diz assim, se você não crê, você não pode invocar. Mas você não pode crer se você não ouvir. Então como você vai crer se você não ouve? Como crerão naquele de quem não ouviram? Não crerão. Não ouviram? Não sabem nada dele? Não crerão. Como ouvirão se não há quem pregue? Como eles poderão ouvir se não ninguém falar com eles sobre este assunto, se ninguém lhes ensinar, se ninguém proclamar a eles sobre Jesus? Como ouvirão? Não ouvirão, ninguém fala. Como pregarão se não forem enviados? Aí ele conclui aqui. Tem que ser enviado. Tem que ser preparados pastores, pregadores, missionários, proclamadores. Então, a pregação é essencial. Então, para isso que nós viemos à igreja, que nós estamos vindo na igreja domingo após domingo. Por quê? Porque a profecia, porque a pregação, porque o ensino da palavra de Deus,
ele torna possível a fé. Porque é impossível nós invocarmos se nós não crermos. É impossível nós invocarmos a Jesus e sermos verdadeiramente salvos se nós não crermos. É impossível nós crermos se nós não ouvirmos. E é impossível nós ouvirmos se ninguém pregar para nós. E é impossível alguém pregar para nós se não for enviado. E aí ele conclui dizendo, de sorte, versículo 17, que a fé é pelo ouvir, né? Mas o ouvir é pela palavra de Deus. Então, por isso que nós estamos aqui nos reunindo dominicalmente, por isso que no culto nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela permite, então, na medida que o evangelho vai sendo pregado, as pessoas ouvirão, as pessoas, então, crerão, e as pessoas, então, invocarão e serão salvos. Na medida que isso acontece, então, existe a salvação, as pessoas estão sendo salvas. Mas não é só isso, porque a fé, ela precisa ser edificada. A fé não é uma coisa que ela é dada de uma vez só. Num certo sentido, a fé, ela é como, vou usar aqui uma expressão, ela é como um organismo em desenvolvimento. É como uma criancinha, ou como uma plantinha, que você tem que regar, que você tem que cuidar da terra, para que aquela plantinha venha florescer, né? Venha dar flores belas, ou venha crescer uma árvore e venha se transformar em uma árvore frutífera. Então, é um desenvolvimento, irmãos. Por isso que domingo a domingo, domingo após domingo, nós precisamos ouvir, porque a fé vai sendo edificada, a fé vai sendo fortalecida. Então, da importância do culto, porque no culto nós estamos aqui continuamente, como diz o Catecismo Maior, mas estou com o Catecismo Maior na cabeça, Catecismo Ortodoxo, né, para aprender o que a palavra de Deus ensina. Vamos ver outro texto, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31. Abra lá comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 31, que diz assim, 31 e 32. 31 e 32. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vou ler de novo esses versículos aqui. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui ele está falando da profecia. É claro que aqui nós estamos no contexto do Novo Testamento, em que, por exemplo, os dons de profecia ainda estavam ocorrendo, irmãos, naquele sentido de uma palavra, creio que nós podemos entender assim, de uma palavra que Deus dava ali para o profeta, para ele proferir aquela palavra no culto e assim por diante. Então, hoje é diferente, né? Esses dons miraculosos, esses dons como a Escritura ainda não tinha sido completada, eles ainda estavam em vigor. Mas hoje nós estamos no tempo em que nós já temos a profecia toda pronta, escrita, que é a Bíblia. Então, a profecia, o que é? É quando o pastor está ensinando, quando nós estamos cantando a Bíblia, quando nós estamos orando a Bíblia, tudo aquilo que eu falei semana passada, é profecia. Então, a palavra de Deus, ela está sendo proclamada, a profecia, o anúncio da palavra de Deus. Agora, para que serve a profecia? Ele diz, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos o quê? Olha o que está escrito aí. Aprendam e todos sejam consolados. Então, a palavra de Deus, ela é anunciada. Assim, irmãos, não é desse jeito. Olha, eu ouvi o evangelho uma vez, eu já sei tudo. Nada é assim, né? Nada é assim. A nossa vida é um desenvolvimento. Então, qualquer curso que nós fazemos, nós temos um princípio aí, até o final do curso. Nós vamos aprendendo as coisas, vamos aprendendo. A vida, nós vamos aprendendo na vida. Na vida espiritual é a mesma coisa, nós vamos aprendendo. E nós só temos um meio de aprender, através da palavra de Deus. Então, nós estamos aqui para aprender. Essa é a escola de Cristo.
Para isso nós nos reunimos, para aprender e para sermos consolados também. Mas há um ponto aqui que eu gostaria de destacar. Esse aprendizado, ele é um aprendizado na igreja. Veja que Paulo diz aqui que todos podeis profetizar. Eu gostaria de aplicar isso também no sentido de que há um elemento em que cada irmão, ele pode também ser um profeta nesse sentido. Não que tenha dom da profecia, como era antigamente, mas no sentido em que, quando eu vou aprendendo, eu me torno um instrumento para a vida dos outros. Lembra lá de Deuteronômio? Então eu aprendo para ensinar os meus filhos. A palavra de Deus está no meu coração e eu vou inculcar a palavra nos meus filhos. A mesma coisa acontece na igreja. Eu aprendo para que eu possa ensinar os meus irmãos. Quando eu olho para vocês aqui, eu posso, assim, entender que nem todos vocês pensam igual. É claro, é óbvio que existem entre nós aqui, vamos dizer assim, vácuos ou certas deficiências em alguns aspectos da doutrina cristã. Isso é óbvio, todos nós estamos aprendendo. Então, tem irmãos que já entenderam melhor um aspecto da fé que outros, entenderam melhor que outros, que estão vivendo uma vida mais piedosa que outros, que estão aprendendo a aplicar a palavra de Deus mais que outros. E isso é uma bênção, porque esses irmãos que estão aprendendo, eles vão ensinar os outros, estão aprendendo antecipadamente, né? Lembra de João, quando João estava no barco? Semana passada eu preguei, João estava no barco junto com Pedro. Aí fizeram lá a pesca maravilhosa, Jesus estava na praia, Pedro não reconheceu que era Jesus, mas João reconheceu logo e disse, é o Senhor. Ensinou para Pedro. Pedro ainda não tinha percebido, né? Mas aí quando Pedro percebe, aí Pedro se cobre, ele estava só com a roupa de baixo, se cobre, pula na água e vai até o Senhor. Quer dizer, João ajudou Pedro. Então nós estamos assim, irmãos. A igreja, nós precisamos ter amigos. E os nossos amigos, principalmente a igreja. J.C. Ryle, ele diz assim, que os seus amigos sejam os amigos de Cristo. Esses são os nossos verdadeiros amigos. Então nós vamos nos aproximar e ter amizade e comunhão com nossos irmãos, porque nós vamos aprendendo com os nossos irmãos, aprendendo uns com os outros. Vamos para outro texto, meus irmãos. Isso é feito, obviamente, no culto, na igreja, no dia do Senhor, principalmente, né? Amanhã todo mundo vai para o seu trabalho, vai para a sua vida, e nós talvez nos vejamos só no outro domingo. Então, aqui é a oportunidade de nós aprendermos uns com os outros. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando com um pastor. Está falando com um pastor, né? Ele diz assim, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Eu queria aproveitar e ler os próximos versículos, que são muito instrutivos também. Diz assim, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Olha o que ele diz no verso 16. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. E ele está dizendo para um pastor, dizendo assim, você precisa se desenvolver, você precisa crescer, você precisa meditar nestas coisas, te ocupar com elas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Você precisa ter cuidado de ti mesmo. Mas quando é que tu tens cuidado de ti mesmo? Tem cuidado da doutrina. Quando tu tens cuidado da doutrina, quando tu aprendes cada vez mais a doutrina, aplica a tua alma, aplica a tua vida. Irmãos, o que é isso? Desenvolvimento. Ele está falando aqui que o pastor Timóteo, para que ele fosse útil para a igreja, ele se desenvolvesse, ele meditasse,
ele cuidasse da própria alma dele. E cuidar da própria alma dele, da saúde espiritual dele, cuida de ti mesmo. Cuidado com o teu coração, ter cuidado com a doutrina, com a palavra de Deus. E aí Paulo conclui que se ele perseverar nestas coisas, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que coisa, irmãos. Veja o resultado disso, veja o resultado. Isso tem a ver com o nosso destino eterno, com o final da nossa carreira, enfim, por que nós estamos aqui? Porque nós estamos aqui, na verdade, irmãos, o que é que nós somos? Nós somos peregrinos, meus irmãos. Nós somos peregrinos, nós estamos andando nessa vida, aqui não é a nossa morada, nós estamos indo para o céu. Agora, como nós estamos no caminho, né? Caminho das pedras, o caminho difícil, o caminho pedregoso. Esse mundo é pedregoso, esse mundo é difícil. Vocês já leram o livro do Peregrino? Já leram? É aquilo que o Peregrino fala lá naquela alegoria, né? Então, se não leram, leiam esse livro, porque é difícil, mas nós estamos nessa caminhada. E nessa caminhada, como é que nós vamos dando cada passo? Não é assim, eu vou dar esse passo aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. É sendo orientados na nossa peregrinação, na palavra de Deus, aprendendo cada vez mais, aprendendo a andar nesse mundo tenebroso, aprendendo a nos desviar dos perigos, das tentações, de Satanás, do mundo. E aqui, na pregação, Paulo está dizendo assim, olha, Timóteo, te prepara como pastor, para que tu possas perseverar nestas coisas, ensinar. Ele começa o versículo 13, né, dizendo assim, persiste em ler o quê? Ler as Escrituras. Exortar o que é? Animar, fortalecer, de acordo com as Escrituras, e ensinar até que eu vá. É isso que tu tens que fazer, Timóteo. Não despreze o dom que é em ti. Tu recebeste a incumbência e o dom. Agora, tens que desenvolver isso. Tu tens que meditar, te ocupar nisso, cuidar de ti, cuidar da tua alma, cuidar da tua piedade, cuidar da tua santidade, fazendo como? De acordo com a doutrina, de acordo com o Evangelho. Timóteo já estava salvo, evidentemente. Timóteo já era um crente, mas agora, lembra, desenvolver a vossa salvação, desenvolva a vossa vida, se fortaleçam, é isso que o pastor tem que fazer. E quando o pastor faz isso, cuida dele, cuida da doutrina aplicada à vida dele, aí ele vai ensinar os outros, aí ele vai salvar a si e aos outros, ele vai ser instrumento de Deus para a vida dos outros, meus irmãos. Agora vejam, quero até fazer um pedido para vocês, tá? Vocês estão vendo a responsabilidade no pastor, irmão? Vocês estão vendo a minha responsabilidade? Então, não esqueça de orar por mim, tá bom? Assim, uma coisa que eu preciso é das suas orações. Orem por este frágil e pequeno irmão que está aqui na frente, porque a nossa responsabilidade aqui é muito grande. A nossa responsabilidade é que nós possamos transmitir. E quando vocês oram pelo pastor, e oram pelos pastores em geral, vocês estão orando pela igreja, porque são os pastores que vão fazer isso. São os pastores que vão anunciar, irmãos, a palavra de Deus para que o povo possa crescer, se desenvolver, se fortalecer. E isso é tão importante, isso é importante também, cada um de nós aqui estarmos conscientes da nossa responsabilidade. Esse conselho que Paulo dá ao pastor Timóteo, eu dou para vocês, consequentemente, também, irmãos, para cada um. Cuida de ti e cuida da doutrina. Você está cuidando da sua alma, você está procurando aprender mais e mais do Senhor, você está orando todos os dias, lendo a sua Bíblia, guardando o dia do Senhor, usando os meios de graça, andando com Deus, amando esse Deus, servindo esse Deus. Cuida de ti, meu querido irmão, cuida da tua alma. Quero dizer para todos vocês aqui, né? Eu estou lendo um texto que eu estou fazendo o acompanhamento pastoral, que está lá em Deuteronômio, eu vou conversar com cada um de vocês sobre esse texto no nosso acompanhamento pastoral, se Deus permitir, mas lá Deuteronômio diz, olha, para o rei tomar cuidado com as tentações, para o rei tomar cuidado com o poder,
o rei toma cuidado com os prazeres e com a riqueza, né? Então, não deixe que essas coisas façam com que a sua alma fique faminta, faça com que você come todo dia, muito bem, alimente a sua alma todo dia. Você faz exercício, hoje nós vemos no tempo da academia, todo mundo quer estar em academia, fazer exercício, ficar musculosinho, né? Cuide da sua alma, porque esse corpo seu aqui vai lá para o pó, meu irmão, né? Mas a sua alma tem que ser fortalecida. Não que o corpo não seja importante, nós somos corpo e alma, mas eu estou falando de coisas eternas. Fortaleça a sua alma, cuide de ti mesmo. E o dia do Senhor é um dia especial para isso. Se nós negligenciarmos, irmãos, esse dia, nós estamos combatendo a nossa alma, nós estamos enfraquecendo o nosso caminhar cristão, nós estamos fazendo com que haja uma desnutrição, vamos dizer assim, espiritual. Então, cuida de ti, cuida da doutrina, porque perseverando nessas coisas, fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, né? Deixa eu explicar isso aqui. Nós já estamos salvos, amém? Mas já estamos salvos implica em que nós estaremos sendo o quê? Santificados, e nós estamos andando para o céu. Pastor, quando é que eu sei que eu estou salvo? Quando eu estou andando para o céu, né? Se eu dissesse para você, olha, eu já sou um cidadão do céu, eu já fui salvo, Jesus já me lavou com seu sangue, já estou justificado, já estou salvo, amém. Eu não estou fazendo essas coisas para ser salvo. Mas se eu já estou salvo, eu vou ilustrar assim, eu estou aqui no Tapajós, conjunto Tapajós, e Coraci está para ali, não é isso? E temos aqui a rodovia ou avenida Augusto Montenegro, que vai lá para Coraci. Então, vou ilustrar assim, vamos dizer que eu moro em Coraci, eu sou de Coraci, eu só estou um tempo aqui, no Tapajós. Mas eu moro lá, minha casa é lá, eu estou só um tempo aqui, estou só passando um tempo, estou só peregrinando. E eu estou indo para casa, porque a minha casa é lá. Então, eu estou indo em direção a Icoraci. Agora, se eu digo assim, eu estou indo em direção a Icoraci, mas eu estou indo... Mas a prática da minha vida é que eu estou indo lá para o entroncamento, que é o outro lado, né? Então, isso é absurdo. Aí a questão é, eu sou salvo. Amém, eu sou salvo. E o salvo está indo para onde? Para o céu. Mas se eu sou salvo, eu digo que eu sou salvo, mas eu só estou indo para as coisas deste mundo e desta vida, e o céu eu nem penso. Das duas, uma. Ou eu não sou salvo, ou ainda não criei verdadeiramente, não me arrependi, e eu vivo só para esse mundo mesmo. Ou, em segundo lugar, eu estou em uma crise espiritual. Semelhante a que Davi caiu, semelhante a que Pedro caiu. E aí, meu irmão, urgentemente eu preciso me arrepender. Seja numa situação ou outra, eu preciso me voltar para Deus e me arrepender e buscar o Senhor. Buscar aplicar o Evangelho na minha alma, né? Então eu quero deixar esse aspecto para os meus irmãos. Você é cidadão do céu? Busque o céu. Cuide de você, cuide da sua alma. Se aproxime de Cristo. Medite na palavra, cuida de ti, cuida da doutrina. Eu tenho que fazer isso como pastor, para o bem de vocês? Tenho, peço as suas orações por mim, mas é você, cada um de nós aqui somos responsáveis sou um cristão, crio no Senhor Jesus, amo o Senhor Jesus, então vou cuidar da minha vida espiritual. Não é concebível um cristão que não ora, que não lê a Bíblia, que não vem domingo para a igreja, que essas coisas para ele são assim, são ocasionais, que peca mesmo e não se importa, gasta a sua vida, como qualquer pessoa que está do lado dele que não vai na igreja, vive. Tem alguma coisa errada com essa pessoa, né? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que avaliar a sua alma, ela tem que avaliar o seu estágio. Ou ela não é crente,
ou ela está numa situação de debilidade espiritual. Tanto uma coisa ou outra tem que ser corrigida imediatamente. Porque, meus irmãos, é isso que Paulo diz aqui. Vou ler de novo para vocês. Olha, vamos ler do versículo 15, 13 ao 16. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Bora olhar o verbo aqui? Olha o verbo. Persistir, ler, exortar, ensinar. Esses são os verbos que diz respeito a Timóteo. Não desprezar o dom, não desprezar, verbo desprezar, né? Negativo, não desprezar. Aí vem meditar, ocupar-te nelas, ter cuidado de ti mesmo, perseverar nestas coisas, fazendo isso te salvarás. Então, tá aqui, os conselhos apostólicos para a nossa caminhada cristã, irmãos. E que cada um aplique. E o dia do Senhor, ele é especialmente para isso. E eu gostaria de ler hoje, está acabando nosso tempo já, mas de concluir aqui com 1 Coríntios, capítulo 11, já que nós estamos pertinho já aí, na 1 Coríntios capítulo 11, 23 ao 25. 1 Coríntios capítulo 11, 23 ao 25. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, olha a palavrinha aí, anunciais a morte do Senhor até que venha. Irmãos, aí vem os sacramentos, ou as ordenanças, que é o batismo e a ceia. É no domingo que se faz essas duas ordenanças, e elas são também ensino. Você percebe o que Paulo está dizendo aqui? Nós ensinamos, nós estamos anunciando. A ceia não é só um ato mecânico de comer o pão e beber o vinho, mas ela é um símbolo da cruz. Portanto, é uma pregação, é como uma pregação que eu vejo, que eu toco, que eu como. A água do batismo também, o ato de batizar a pessoa também. Então, o corpo de Cristo está representado no pão, o vinho representa o sangue, a água representa a purificação, né? A nova vida, a obra do Espírito Santo, tudo isso. Então são pregações, são ensinos de maneira, meus irmãos, que quando nós estamos aqui e nós ministramos a ceia, domingo que vem é a ceia do Senhor, domingo de manhã. Quando nós estamos aqui e participamos, nós estamos também aprendendo. Concluo então nesta manhã, e eu quero dizer para vocês que, se Deus assim permitir, semana que vem, nós vamos falar da oração pública e das ofertas aos pobres, que são os dois últimos pontos aqui do culto, né, que trata o catecismo ortodoxo. Então, concluo dizendo o seguinte, irmãos. O culto, ele é uma fonte de conhecimento de Deus. Uma fonte que nós não podemos desprezar. Você deve ler a sua Bíblia todos os dias. Você deve orar todos os dias. Você deve ler a Bíblia e meditar todos os dias. Também é bom, você incentivo também, meus irmãos, a lerem bons livros. Mas nada substitui o culto. Você pode ouvir pregações também na internet.
estudos na internet, muito bom, muito útil, mas nada substitui o culto. O culto é um momento singular. E o dia do Senhor, ele é um dia de culto. Por quê, irmãos? Porque o culto inteiro, como eu ensinei semana passada, mas especialmente hoje, na pregação e nos sacramentos, ele está nos ensinando sobre Deus, nos fazendo crescer no conhecimento, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso amor a Deus, fortalecer a nossa piedade. Então, cuide da sua alma. E uma das maneiras de você cuidar da sua alma, além de você ler sua Bíblia, orar, meditar, é vir ao culto com fidelidade, com regularidade e com desejo ardente. Venham assim aqui, orem pelo pastor, já pedi isso 2, 3 vezes, estou pedindo mais uma hoje. Vocês estão vendo a responsabilidade pastoral, orem pelo pastor e venham desejando assim: Senhor, eu quero aprender mais. Eu quero ouvir mais e conhecer mais o Senhor. Façam isso. E vocês estarão sendo grandemente fortalecidos nas vossas almas. Estarão cuidando das suas almas, irmãos. No Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos dê graça e força, para nós termos esse empenho contínuo na nossa vida espiritual. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque nesta manhã nós pudemos meditar, Senhor, um pouco mais, na verdade, do benefício que é o culto ao Senhor, que é o dia do Senhor, que é a adoração ao Senhor. Opera na nossa alma neste momento. Tudo que foi falado aqui, Senhor, que seja realmente a sua palavra, a Escritura, opera na nossa alma, para que nós possamos ser resolutos, Senhor, determinados a buscar ao Senhor, especialmente neste dia, a vir ao culto, a vir adorar, cantar, orar, especialmente ouvir a palavra, para que a nossa fé, como nós lemos, seja edificada, para que haja desenvolvimento e nós possamos também participar das ordenanças nesse mesmo sentido, sejamos grandemente abençoados, que a nossa igreja cresça nisso, Pai. Nós oramos assim, Jesus, e todos aqueles que vierem ouvir este estudo, cresçam também. Para a glória do Senhor, nós oramos em Jesus e nós agradecemos. Amém e amém.